Beyblade Burst é sem dúvidas a geração mais longa de Beyblade até o momento. Dentro dessa geração nós tivemos vários sistemas diferentes, cada um sendo lançado em um ano específico e com suas características próprias. O que eu quero explorar nessa série aqui é exatamente cada um dos sistemas. Parece que fica um pouco confuso com o passar dos anos o que cada sistema tem de diferente em relação ao anterior ou mesmo aos próximos. Então é interessante a gente fazer uma pequena viagem no tempo aqui e lembrar os sistemas que foram lançados e suas principais características. Lembrando que embora Beyblade Burst tenha tantos sistemas assim, todos eles respeitam a mecânica base de Beyblade Burst com os componentes Layer, Disc e Driver. E exatamente essa limitação, digamos assim, acabou sendo um dos fatores mais interessantes para observarmos a evolução da geração no decorrer dos anos. E hoje vamos continuando a série com os God Layers. Esse é o terceiro sistema de Beyblade Burst e aqui nós vemos mudanças significativas não apenas no design, que adquiriu um novo padrão, mas também na inclusão de mais mecânicas. Aqui nós temos uma variedade imensa de mecânicas e não apenas isso, cada Beyblade continua sendo único e muitas alterações foram feitas em todas as peças. Então eu gostaria de começar comentando a respeito da estrutura básica dos Layers. Como um dos exemplos mais fáceis que nós temos aqui, eu vou pegar o Valkyrie, porque a gente tem estudado aí as evoluções do Valkyrie de maneira mais fácil. E assim, os God Layers assumem aqui mais um padrão, e um dos elementos visuais que mais chama atenção no design dos God Layers e que torna isso um padrão para todos eles, é que nós temos uma estrutura circular aqui no centro do Beyblade com o símbolo desse Beyblade, como se fosse a inicial dele, porém estilizada. Esse daqui é o que nós chamamos de God Chip, e é uma peça removível e muito relevante, especialmente se a gente leva em consideração o cenário competitivo. Então nós temos aqui a primeira coisa, os God Chips, que são como se fosse uma pequena pedra preciosa colocada no centro da joia que é o Beyblade. Aí nós temos o Layer de fato, e o Layer é muito bonito, dá pra ver que ele mantém um tamanho padrão, mas ele ainda inclui melhorias no design e também parece adicionar uma camada nova, além daquelas duas que nós conhecíamos dos Dual Layers. Nós também temos aqui o Disc, que vem com uma peça adicional, e claro, o Driver. Então, mais uma vez, Beyblade Burst seguindo com a estrutura principal da terceira geração, com Layer, Disc e Driver, mais aprimorados e incluindo algumas peças para desmembrar as três principais. O que mais chama atenção nos God Layers, além, é claro, do seu centro, que é com os God Chips, é que cada Layer é único e tem sua mecânica própria. Aqui nós conseguimos voltar lá na época de Bakuten Shoot Beyblade, onde cada Beyblade tinha sua mecânica própria e era a maior característica desses Beyblades. A começar, é claro, pelo próprio God Valkyrie que nós temos aqui, por exemplo, ele tem uma mecânica bem interessante de ricochete, onde a parte de cima vai contrair uma pequena mola que fica na parte superior ali do seu layer, e essa mola vai fazer com que ele volte o ataque, com que ele ricocheteie o ataque e faça com que o Valkyrie consiga dar um segundo ataque nos seus oponentes. Essa é a ideia original que nós temos aqui pro God Valkyrie. E o sistema God Layer segue exatamente com essa premissa. Cada layer tem a sua mecânica própria. E temos vários Beyblades com mecânicas únicas, como por exemplo o Crusader, que possui 3 rolamentos em volta da sua estrutura para desviar os ataques. Temos o Blaze Ragnarok com asinhas que se expandem para que ele tenha mais equilíbrio. Temos mecânicas inclusive de desequilíbrio, como é o caso do Alter Chronos, que você consegue alternar o disco de baixo dele para que ele tenha mais equilíbrio ou mais desequilíbrio. O Wyvern também recebeu uma atualização muito boa e é um dos tipos de defesa mais interessantes por ter um anel de giro livre aqui que impede os Beyblades oponentes de causar um impacto muito grande nele. Temos algumas bizarrices, como por exemplo o Maximum Garuda, que é gigantesco e quase totalmente circular e trabalha com aerodinâmica muito bem. E o sistema God Layer também foi responsável por nos apresentar outro conceito que muitas pessoas vinham discutindo na época se era realmente possível dentro do sistema Burst, que são
os layers que giram para duas direções, como é o caso do Legend Spriggan, que é o primeiro Beyblade Burst a girar para duas direções, e você conseguia alternar isso simplesmente mudando aqui a orientação das abinhas em que o lançador encaixava nele. Ninguém esperava que esse tipo de mecânica fosse sequer possível em Burst, mas a Takara Tomy conseguiu fazer. E claro, falando em Spriggan, não podemos deixar de mencionar aqui um dos maiores monstros do competitivo, que foi o Spriggan Requiem, quando foi lançado no finalzinho do sistema God Layer, em que ele possuía pontos de contato de borracha, ele possuía bons contra-ataques e ainda podia ser alterado de rotação para esquerda e direita, fazendo com que esse Beyblade fosse altamente versátil para combos. Esse daqui é um dos Beyblades mais queridos do pessoal na época de God Layer. Não apenas isso, a Takara Tomy também lançou um monstro na época em termos de competições, porque estamos falando do Drain Fafnir, e aqui nasce uma lenda absoluta no Beyblade, porque esse cara aqui gira no sentido oposto, ele gira exclusivamente à esquerda, mas ele tinha elementos de borracha no seu layer. Perceptivelmente, tanto o Drain Fafnir quanto o Spriggan Requiem possuíam materiais diferentes além de metal e plástico nos seus layers, o que é muito interessante para causar absorções. E o Drain Fafnir por si só também possuía aquela habilidade não apenas de equalizar a rotação, lembre-se que o termo mais adequado é equalização, mas também conseguia ter o fator Slow Burst que nós já tínhamos visto no Lost Longinus lá atrás. O mais impressionante é que esse Beyblade aqui funciona muito bem tanto para equalização quanto para defesa. Quando girado forte, ele dificilmente eclode. E tantos outros designs e mecânicas implementadas aqui nesse sistema nos levaram a muito mais estratégias. Os layers foram extremamente caprichados e pensados para que cada mecânica tivesse impacto no jogo, mas que nenhuma delas fosse tão poderosa a ponto de não conseguir ser vencida. É claro que estamos falando apenas dos layers e não das combinações, porque quando chegamos no competitivo nós temos aqui alguns monstros que precisavam ser segurados. O único God Layer que foi exclusivo e com um design totalmente único, que muitas pessoas ficaram até um pouco confusas quando viram seus primeiros anúncios antes do lançamento, foi o Nightmare Longinus, porque ele possui uma silhueta bastante circular, mas quando a gente observa de lado a gente vê que ele tem upper attacks monstruosos e pontos de contato quase que com o metal exposto, o que poderia oferecer um risco bem grande, mas esse não era o ponto principal do Nightmare Longinus. O fato é que a mecânica dele era extremamente curiosa, porque trabalhava com distribuição de peso e impacto do próprio layer. Conforme ele fosse destravando, obedecendo às regras do sistema Burst, os dragões de metal iam andando pelo layer e aí desequilibrando para que ele tivesse um ataque ainda mais potente e finalmente eclodisse. Curiosamente, esse foi um dos poucos Beyblades Burst lançados com apenas duas peças. Ele não possuía disc exatamente porque a estrutura de metal que representa o disc já está completamente fundida ao layer, e aqui a Takara Tomy inovou pra caramba e muitas pessoas utilizavam esse monstro aqui em alguns combos de ataque para que ele fosse realmente de um impacto poderoso. Mais uma vez o Longinus trazendo muita exclusividade, e a quantidade de metal que ele trazia na estrutura do layer era bastante assustadora. Ainda bem que ele não usava discs, porque senão ele ia ser pesado demais. Agora que nós já sabemos que cada layer em específico possuía uma mecânica única, é muito difícil comentar de todos eles em um vídeo só, e por isso eu tenho análises de todos esses Beyblades aqui no canal para que você não se preocupe e veja com bastante calma o que cada um faz. Comentei a respeito dos God Chips no início do vídeo e disse que eram peças fundamentais quando falávamos em competitivo, isso porque os moldes dos God Chips eram levemente diferentes e eles pressionavam os drivers de maneira diferente, e alguns modelos, dependendo da combinação, conseguia fazer com que os Beyblades tivessem certa resistência a burst. Várias ferramentas foram lançadas para que a gente conseguisse remover os God Chips, e ao removê-los percebíamos que eles eram pecinhas muito pequenininhas, mas que faziam a diferença nas batalhas. E se prestássemos bem atenção na estrutura deles, poderíamos ver uma pequena marca aqui que indicaria o molde deles. Aqui, por exemplo, temos um molde B1. Porém, alguns God Chips com o molde A1 eram muito melhores, e esses conseguiam fazer com que os Beyblades tivessem certa resistência extra a burst. E isso acontecia porque essa estrutura interna aqui dos God Chips entravam diretamente em contato
com a parte superior dos drivers, ou seja, eles ficavam aqui em contato, como você pode observar, com os drivers nessa partezinha interna aqui, fazendo com que eles conseguissem ser mais pressionados para causar mais resistência a burst. Mas é claro que a Takara Tomy não ia deixar essa brincadeira parar aqui só na troca dos moldes dos God Chips, não é mesmo? Alguns acessórios foram lançados, como por exemplo Metal God Chips, e aqui nós temos uma estrutura de metal para não apenas acrescentar peso aos layers, mas também acrescentar mais estabilidade, concentrando o peso do layer no centro da estrutura. E para minha sorte, eu tenho o Metal God Chip molde A1 aqui comigo, para que eu tenha combos um pouquinho melhores. Aí, bastava encaixar o Metal God Chip na estrutura do layer, travar com a ferramenta necessária, e agora sim nós temos um Drain Fafnir bastante competitivo, utilizando um peso central de metal, o que vai equilibrar ele ainda melhor, dar um peso ainda melhor, aumentar a resistência à burst dele e fazer com que ele tenha muito mais defesa, muito mais equilíbrio, para que a sua equalização seja mais eficiente. Esse tipo de customização começou a ficar completamente insana a partir do sistema God Layer. E para evitar alguns problemas em competições, a própria Takara Tomy precisou criar uma pequena regra. Alguns modelos de layers, como por exemplo o Maximum Garuda, só poderia ser utilizado com o God Chip que vinha nele originalmente ou um Metal God Chip, sem alterar o molde do God Chip dele para um molde A1 para que ele ficasse muito impossível de eclodir. Afinal de contas, é preciso existir um equilíbrio no jogo, não é? Outra mudança que o sistema God Layer trouxe foi nos discs, e aqui nós tivemos uma mudança grande, tanto na nomenclatura quanto na própria estrutura deles, porque agora nós tínhamos nomes voltados para números, o que nós chamamos aqui de Core Discs, ou discos núcleo. Núcleo porque eles faziam parte de uma estrutura central que envolvia outra estrutura por fora para que eles tivessem mais impacto ou aerodinâmica, dependendo da opção que você escolhesse de frame. Basicamente, o que caracteriza um Core Disc é o fato de ele conseguir encaixar um frame, ou seja, são esses discs que, por nome, tem um numeral, como o número 6 que você vê aqui, e tem essa pequena estrutura aqui onde você consegue encaixar um frame. Os discs são igualmente únicos, assim como eram no sistema Dual Layer, e cada um conta com uma distribuição de peso e também com uma aerodinâmica próprias, caso você prefira utilizar ele sem frame em algum momento. Já os frames são estruturas de plástico que ficam em volta da estrutura dos discs, e eles também são representados por uma inicial, já que cada peça em Beyblade Burst possui um nome. No caso, o frame Vortex possui 3 pontos de impacto aqui para o disc, que encaixam muito bem com os pontos de impacto do Valkyrie, por exemplo, e aí você consegue mais impacto na hora do ataque, porque vai distribuir o peso de acordo com os pontos que você tem para acertar o oponente utilizando um God Valkyrie. É claro que utilizar um frame é totalmente opcional, isso não adiciona apenas mais cor e mais beleza ao jogo, também adiciona mais estratégia. Afinal, se você quer adicionar mais peso ao seu disc e à estrutura do seu Beyblade, você pode usar um frame um pouco maior para que você consiga esse efeito desejado. Ainda assim, se quiser adicionar mais aerodinâmica, você pode usar frames específicos para isso também, como é o caso do Flow. E além disso, podemos trabalhar um pouquinho com Life After Death, porque tem alguns frames que são bastante lisos na parte de baixo, e isso auxiliaria bastante os Beyblades a ter aquela rotaçãozinha extra no final da batalha. Tanto é que um dos combos mais competitivos da época, utilizando um Drain Fafnir, seria utilizando um disc com um Glaive, que é esse frame que você vê aqui, especialmente projetado para ter um pouquinho mais de Life After Death. E mesmo sendo uma peça pouco vista na estrutura do Beyblade, especialmente quando girando, cada frame possui um design único. Designs esses que poderiam sim alterar o resultado da batalha dependendo de como que ele acertaria no oponente. E não apenas isso, alguns discs também trabalhavam com desequilíbrio para que você conseguisse ter um padrão mais ofensivo, no caso do Disc 7, que tem uma parte mais pesada do que a outra. Mas o competitivo ficou feliz mesmo quando o Disc 0 foi lançado exatamente junto com o Spriggan Requiem, e é o disc mais equilibrado, mais pesado e ainda com encaixe para frame dentro da estrutura de God Layer, o que facilitou muitas estratégias e fez combos muito poderosos na sua época. Esse disc aqui foi muito usado, cara. Mas a Takara Tomy não se contentou apenas em trazer mais mecânicas para os layers e adicionar peças, além de tudo trabalhar com novos designs para os discs. Eles também trouxeram novidades insanas para os drivers. Afinal de contas, a gente sabe que Beyblade é um jogo de performance, e o que dá a maior parte da performance do Beyblade na arena são os drivers.
E aqui eles trouxeram mais novidades, mais mecânicas e cada vez mais inovadores. Eles trouxeram alguns dos drivers mais utilizados durante o competitivo de toda a geração Burst. Dou como exemplo um dos meus favoritos aqui, que é o Reboot, um dos drivers que alterava o seu padrão de movimento durante a batalha. Quando em alta rotação, as abinhas se expandiam e revelavam uma pontinha plana de plástico, e conforme a rotação diminuiria, essas abinhas se retraíam e a pontinha plástica voltava para dentro da estrutura, revelando uma estrutura estrelada diretamente em contato com a arena, ganhando um pouco mais de fôlego para dar mais ataque no final da batalha. É interessante o conceito do Reboot, que posteriormente foi melhorado com Ultimate Reboot, porque ele possuía uma estrutura de borracha em volta. O funcionamento acabava sendo o mesmo, com uma rotação alta ele expandia uma ponta de plástico plana e conforme a rotação diminuiria, ele voltava. E aí sim você tinha a estrutura de borracha em contato com a arena, o que é um padrão super interessante para ataque. Em termos competitivos, durante o lançamento do sistema Godlayer, nós tivemos, por exemplo, o Atomic, uma evolução natural do Orbit, em que você tinha uma esfera de giro 360 graus na ponta e uma estrutura que gira horizontalmente aqui ao redor da ponta para melhorar a mobilidade e reduzir o impacto recebido pelo Beyblade. Esse daqui foi responsável por um dos combos mais fortes na época, sendo utilizado juntamente com o Drain Fafnir. Tivemos algumas bizarrices também, é claro, senão não era Takara Tomy, não é mesmo? Temos aqui o Driver Tower, que com alta rotação ele expande duas abinhas e deixa o driver mais baixinho, e aí conforme a rotação diminui, essas abinhas voltam e a ponta deixa o Beyblade um pouco mais alto para que ele ficasse um pouco mais defensivo, pelo menos em teoria, porém a ponta é super estreita e fazia com que o Beyblade perdesse bastante equilíbrio nesse processo. Tivemos o primeiro driver com uma ponta plana de metal, também bem interessante para algum tipo de stall, caso você precisasse. Temos aqui o Iron. E aí sim, uma das performances mais desejadas por todos que jogavam Beyblade era ter um driver com rolamento, para lembrar dos clássicos bearings que nós tínhamos nas outras duas gerações, mas a Takara Tomy foi muito inteligente ao lançar esse driver aqui, porque eles sabem que ter um rolamento ali dentro da ponta torna esse tipo de ponta muito poderosa e pode até quebrar o jogo se não for bem equilibrada. Então eles consideraram a ideia da estrutura do Beyblade Burst e colocaram aqui dentro uma mola bem mais fraca para que os Beyblades com bearing fossem mais fáceis de serem eclodidos. Além disso, essa ponta branca que você vê aqui, que tem o giro livre graças ao rolamento, ela é feita de um material muito mais liso, um plástico que tem muito menos fricção com o plástico da arena, fazendo com que seja mais fácil você empurrar o Beyblade que utiliza esse driver para fora ou mesmo eclodi-lo. Então, embora tenha um rolamento e seja uma ponta super agradável para usar em combos de resistência, ele não é tão apelão assim. A Takara Tomy corrigiu o problema que tinha com drivers com rolamento nas duas primeiras gerações graças ao sistema Burst. E para surpresa de todos, um dos drivers que parecia não ser tão interessante assim acabou sendo um dos mais eficientes para ataque durante vários sistemas no decorrer de Beyblade Burst. Estou falando, é claro, do Destroy, que foi lançado lá no sistema Godlayer com o Nightmare Longinus. O Destroy é interessante porque ele tem uma pontinha estrelada e um pratinho de giro livre aqui em volta, o que dá, além de um padrão ofensivo interessante, um pouquinho mais de resistência para o Beyblade, aproveitando então um Life After Death para tipos ataque. Uma combinação muito interessante com uma performance que pode ajudar demais dependendo do combo. Esses que comentei e tantos outros drivers lançados durante o sistema Godlayer foram muito interessantes, exatamente por trazer mecânicas novas, incluindo aerodinâmica, incluindo peças móveis, incluindo novos materiais como POM e também trazendo mais opções para o jogo, para que as pessoas fossem cada vez mais criativas ao criar os seus combos, e assim Beyblade Burst com o sistema Godlayer conseguiu ir além do que a gente já esperava. E assim, o sistema Godlayer não foi apenas uma grande evolução que trouxe mais opções de jogo para todo mundo que gosta do competitivo, resgatou aquele espírito que Beyblade tinha na primeira geração com tantas mecânicas, tornando cada Beyblade único. Cada peça que você utiliza aqui remete àquele Beyblade que você comprou e que vinha com ele, com aquela mecânica agregada, fazendo com que ele fosse algo muito especial. É claro que no caso do Death Scyther, a gente sabe que ele foi muito poderoso no sistema Dual Layer, então aqui a Takara Tomy decidiu dar uma nerfada nele, tornando ele um dos Beyblades mais fracos do sistema Godlayer.
E assim, tudo bem, dá uma nerfada, mas pô, Takara Tomy, pobre Death Scyther. Além disso, o sistema God Layer também escondia alguns segredos que foram revelados apenas no final da temporada, e com uma única pecinha e um driver que vinha em um Beyblade específico, você poderia modificar o seu God Valkyrie. Esse daqui é o Strike God Chip. Ou seja, uma peça projetada exclusivamente para o God Valkyrie, para que você travasse a mecânica dele e transformasse ele num tipo de ataque mais sólido. Ou seja, você colocaria ele diretamente em cima do seu Valkyrie dessa forma, para que ele travasse a molinha do Valkyrie que fica aqui em cima, e aí sim ele ficaria com um ataque mais sólido e com os dois pontos de contato do Valkyrie diretamente alinhados para que você tivesse um ataque bastante potente. Além disso, ao comprar um Twin Nemesis, você receberia esse driver que é o Ultimate Reboot. Esse é o driver que complementa o combo final do God Valkyrie na temporada de God Layer, ou seja, você tem aqui um Strike God Valkyrie completo com Ultimate Reboot, com a ativação com a ponta de borracha, e isso foi uma estratégia muito legal da Takara Tomy de trazer uma combinação de peças que você precisaria de vários elementos, de vários itens, inclusive um bem exclusivo e difícil de conseguir, para que você fizesse o combo final. Ainda que não fosse a melhor estratégia e o melhor combo possível, o Strike God Valkyrie é extremamente divertido de você utilizar, e com certeza a Ultimate Reboot é uma peça que vale muito a pena ter. Então, a Takara Tomy conclui o sistema God Layer dessa maneira, com um Valkyrie super especial, e na pegada que, adicionando peças durante a temporada, a gente percebe que a ideia de ter uma espécie de gear para melhorar o Beyblade não é exatamente coisa nova. A Takara Tomy já vinha com essa ideia há bastante tempo e fez aos poucos para que as pessoas acostumassem com ela. Mas não tem como negar, os designs em God Layer são extremamente bonitos, as cores são extremamente vivas, você percebe como o Beyblade é um jogo, além de muito colorido, muito complexo por adicionar mais peças, como por exemplo os God Chips, os frames e também os drivers que incrementam ainda mais a performance dos Beyblades. Percebemos como esse sistema tornou-se cada vez mais complexo com o tempo, e aqui eu quero deixar o meu muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora, porque afinal de contas eu tô apaixonado por fazer essa série para vocês, porque simplesmente entrega as principais características do sistema como um todo, além é claro dos Beyblades que já analisei separadamente no canal durante todos esses anos. Eu acho que é bem útil para você compreender como o Beyblade Burst evoluiu, e esse terceiro episódio fica por aqui. Então não esquece de deixar um gostei no vídeo se você curtiu, comenta aqui embaixo o que é que você achou da experiência de conhecer os God Layers um pouquinho melhor, e no próximo episódio a gente vai pra Chozets. Até lá!